Oi, oi, gente. Tem aqui um ser que não quis hoje sair do colo. Eu ia deixar ele um pouquinho até a gente começar. Tudo bem? Ele não vai ficar aqui o tempo todo não, porque senão incomoda, viu? Mas era só para dar oi em todo mundo. Olá, olá, todo mundo. Ele tá todo babado, todo pingando, porque tava cheio de... Tá vendo, ó? De neve. Tá aqui. É muito exibido, ó. Esse é o feijão. Então, gente, boa tarde a todo mundo. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Nas minhas contas, que cada hora é uma conta diferente. Essa é a banquinha de número 21, né? No dia 21 de fevereiro, desde que a gente começou. Todas ficam no IGTV, para quem sempre pergunta, todas estão salvas, tá? Eu queria começar os primeiros 5 minutos com recados. Tá aqui, mas ele vai sair, tá, gente? Daqui a pouquinho eu tiro ele. Eu primeiro queria agradecer quem tem me contactado com as famílias. Eu queria contar a vocês que já foram 16 famílias. Amanhã, pela manhã, eu converso com mais uma. Eu queria muito pedir ajuda de vocês para continuar entrando em contato com quem possa chegar a alguma dessas famílias de mulheres que morreram na gravidez, no parto ou no puerpério durante a pandemia de Covid, mas com Covid, né? É muito... É menos intrusivo quando alguém que conhece alguém consegue me apresentar e eu consigo chegar nas famílias. Então eu queria muito pedir ajuda de vocês. Se estima, com dados muito precários, que já foram mais de 300 mulheres que morreram no Brasil, gravidez, parto ou pós-parto, com Covid. Eu não tenho nenhuma ambição representativa de nada, de traçar a amostra, mas eu queria tentar, quem sabe, chegar em 30 histórias. Vocês viram esses dias aqui o Esmair, que contou a história da esposa dele que faleceu. Foi a mim uma história muito impactante ter ouvido com a filhinha e ele ter autorizado compartilhar com todo esse grupo. Então, eu queria muito agradecer o afeto que todas as pessoas expressaram a ele e ele a todas nós, né? Ele veio respondendo de uma em uma a cada uma de nós. Então, esse é um momento importante de registrar aqui o nosso encontro. Eu tinha falado na semana passada sobre, quem sabe, nós tentarmos fazer alguma coisa para o 8 de março, sobre práticas, metodologias feministas e, quem sabe, tentar fazer como um curso de extensão. O prazo não me permite fazer como um registro de curso de extensão, mas eu queria muito ouvir vocês, se não valia a pena fazer mesmo assim. A gente, né, à noite, eu estava aqui pensando em selecionar cinco temas, com 5 coisas que dá para ou assistir ou ler muito rapidinho e se pensar quase que ferramentas, né? Por exemplo, hoje a nossa conversa aqui sobre o filme do Solitário Anônimo daria um dia muito legal da gente conversar. Como é que foi, como é que é construir um método, como é que é garantir que alguém com tanta vulnerabilidade, fragilidade, deve, né? Como é que se constrói um consentimento, um vínculo, o processo de decisão. Então, se vocês puderem só dizer sim ou depois, se faz sentido, eu poderia tentar pegar na semana do dia 8 de março
todas as noites, alguma coisa como 7 horas da noite para vocês. E a gente pegar um tema por noite com algo que vocês conseguissem passar os olhos antes, né? Eu ia dizer ler antes ou assistir, mas pode ser que não dê, mas que pelo menos saibam qual é o norte. E eu estava aqui pensando alguns, e eu vi hoje que o Solitário Anônimo renderia muito, né? Então, essa é a minha proposta, enquanto a gente vai pensando em uma coisa mais larga, como larga não, mas mais com uma institucionalidade, mesmo no Instagram, que eu acho que é muito bacana usar essas tecnologias para isso, né, gente? E o último recado que eu queria dar é que amanhã, às 10 da manhã, no horário de vocês, a professora Maria José Rosado, ela é uma socióloga e uma teóloga das Católicas pelo Direito de Decidir. Eu vou estar com ela comentando a participação brasileira na ONU com a ministra Damares, falando sobre direitos humanos. Eu sei que muitos de vocês têm perguntas, por que acompanhar, por que debater? Nós vamos estar online e eu publiquei antes isso. Eu sou pisciana, com ascendente em aquário. E talvez as canetinhas sejam porque a minha lua é em virgem. Para quem entende disso, deve dizer muito, né? Então, algumas pessoas perguntam, mas por que, né, ocupar um momento, um espaço para falar do que nós imaginamos que venha a ser descalabros? Porque são representantes políticos, é a representação do Brasil na cena global e internacional. Não é uma escolha não pensar, não refletir, não ouvir e não comentar, né? É muito importante. Então, aqui nós não podemos nos confundir de achar que nós estamos dando plataforma ao que não deve. Gente, da próxima vez eu já vou cuidar melhor desse reflexo da luz, porque como vocês estão vendo, a luz, eu já estou começando a ter a luz do sol, né? Eu vou pensar a próxima vez como ficar com uma luz melhor, tá? Então, 5 minutos, 6 minutos, podemos começar. Eu vou amanhã às 10 da manhã, no horário de vocês, e tem aí uma publicação anterior que eu reproduzi das Católicas pelo Direito de Decidir, dizendo aonde está o link e como vai ser, tá? Então, eu vou parar os comentários agora para a gente começar a conversar, tá certo? Desativei os comentários. Se ele estiver incomodando, a boca, eu tiro ele. A nossa conversa de hoje era um capítulo pequenininho, lembra? De palavra por palavra, que é um capítulo super curtinho, que é a merenda na escola. Ela está falando do almoço na escola porque é a escola americana, mas a nossa analogia é com a merenda, né, na escola. A minha provocação de pergunta, que é eu estou muito preocupada de eu estar incomodando vocês com essa luz. Vamos ver, tá? Que é essa pergunta, você não leu? Né? Imaginem esse tom, mas como você não leu? Que eu queria, na verdade, desdobrá-la para fazer a pergunta sobre o lugar da leitura. O lugar da leitura como um prazer ou como uma interpelação, como um julgamento. Essa, na verdade, que é o nosso tema de hoje. E depois voltar para essa alegoria da merenda, do lanche da escola, do recreio, tá? Então, vamos começar. O que será que ela está provocando com essa alegoria da merenda, do lanche, do que é esse momento em que todos que passaram pela escola têm algo para contar, têm algo para lembrar, têm algo para dizer como era esse momento do lanche e de abrir ou de comer algo, de ter algo que era distribuído pela escola.
sobre o que era o lanche ou a merenda, né? O que ela está querendo fazer com essa alegoria, né, gente? É claro que isso aqui é uma provocação de interpretação. É dizer, todos nós temos algo a dizer. E quem sabe, e algo a dizer de uma maneira muito particular. Eu pediria muito a vocês que lembrassem algo desse momento da infância e da escola, em que vocês ou compravam ou recebiam o lanche na escola ou levavam alguma coisa que lembra vocês. Eu vou dizer o meu no final, e a provocação é para dizer que mesmo que aquilo que parece que todo mundo sabe, porque todo mundo viveu, cada uma de nós vai viver de um jeito diferente, cada uma de nós vai contar essa história de um jeito diferente. Isso, na vida da escrita, que ela está provocando a escrita criativa, é o que nós fazemos com os memorandos. Quando a gente lê uma autora e a gente quer pensar aquele conceito. Eu queria dar um exemplo que eu fiz isso essa semana para vir para cá. Eu fiz uma publicação, umas 3 atrás, sobre um grupo de um par de cartunistas que tem a escritora e o ilustrador, que é o Leandro Assis e a Tricila Oliveira, cujo endereço dela é Soulanja, ou A Femme 1, né? A Mulher 1, com femme em francês. Em que é uma novela, quase uma fotonovela em ilustração, que se chama Confinada, Cancelada Agora. O que eu tentei fazer? Vejam o que eu fiz. Tá todos nós ali podemos ler aquela historinha em comum, nós temos uma experiência em comum. E eu tentei pegar este livro da Lélia Gonzalez e peguei um capítulo dela que se chama Racismo e Sexismo no Brasil. Eu já digo a vocês exatamente qual era o título do título do capítulo, e um conceito dela, um conceito muito pequenininho, e é um capítulo sensacional que eu recomendaria muito ler, porque é uma provocação, tem uma linguagem daqui, uma linguagem muito, muito criativa, em que ela tem uma expressão que ela diz, pois o lixo agora vai falar. Claro que só uma teórica e uma escritora feminista e uma mulher negra como foi Lélia Gonzalez poderia fazer essa expressão sobre si mesma e para dizer o que significava naquele momento as mulheres negras falarem. Então, quando ela diz o lixo vai falar, era uma provocação. E uma provocação para as mulheres brancas, para a intelectualidade branca. Peguei o livro errado, gente, eu já volto para ele. Mas aí, quando eu li essa frase e eu vi a cena da personagem na historinha que se chama Ju, que é uma personagem que é uma trabalhadora doméstica, em que ela pega o Instagram com a senha que era muito óbvio o erro que a patroa fez, e ela entra e diz, pois eu vou dizer a vocês, quem é essa mulher que vocês acham que estão fazendo algo cancelar? Ela faz esse gesto de indignação da palavra, quer dizer, o lixo vai falar no sentido do sarcasmo e da provocação e vai mostrar a casa da patroa. O que eu tentei fazer ali era, na mesma cena que todos nós lemos a historinha naquele capítulo. Como é que cada uma pode fazer uma entrada diferente, quase como se fosse um memorando, cruzando com um conceito. Tentem imaginar isso como a cena da merenda da escola, em que todas nós temos essa experiência, todas nós lemos aquela tirinha, aonde cada um de nós pode fazer uma conexão analítica, criativa, de reflexão, que vai ser singular. Eu vou voltar a isso se vocês estiverem provocando a memória sobre que cena do lanche, da merenda de vocês tiveram para a gente chegar ao final e ver se isso faz sentido. Essa pergunta eu não sei a vocês. Eu ouvi muito na minha vida acadêmica. Em geral, vinha com uma adversativa antes.
mas você não leu, mas você não conhece, mas como você nunca leu alguma coisa? Eu queria começar dando um voto de confiança às pessoas que fazem essa pergunta de um caráter genuíno, em que estão nos ajudando, dizendo, mas Débora, você ainda não leu a Rita Segato? Eu trouxe hoje duas para provocar essa ideia de você não leu, né? Você não leu? É diferente de dizer, Débora, você já leu alguma coisa da Rita Segato? Isso que você está me falando me lembra a ideia dela do patriarcado como uma pedagogia cruel. Você já leu ela? Talvez te ajude. Esse é um tom. E esses são momentos maravilhosos na vida acadêmica, quando alguém faz essa pergunta porque nos ouviu, nos leu e diz, me parece que vale a pena, quando você vai ver a personagem da Ju nos quadrinhos, ir a Lélia Gonzalez e ver esse capítulo em que ela faz a provocação de que o lixo vai falar. Como ler aquela cena, aquele quadro apenas, com esse brado do lixo vai falar. Isso, então, é dizer, você já leu isso da Lélia Gonzalez? Você já leu a pedagogia da crueldade, um patriarcado como uma pedagogia, uma das suas estratégias que é a pedagogia da crueldade? Na Rita Segato, é diferente. Esse é um momento em que eu me conecto ao outro e eu faço a interpelação de você conhece, você já leu, porque talvez a outra já tenha lido, não conectou, a outra já nunca tenha lido, não conhecia, mas você está dizendo, isso me provoca que isso aqui pode ajudá-lo. Isso é essencialmente alguém fazendo a pergunta para nos ajudar no mapa de autoras. De dizer, tá aqui para eu pensar essa pecinha, para eu entender essa cena de quando a Ju, a personagem da empregada doméstica, pega o celular e filma, olha, aqui estão os sapatos dela, olha, aqui está a casa dela, e vocês achando que estão cancelando, você já está fazendo uma provocação de uma ironia do regime, né? De achar que você está fazendo uma crítica política, mas entre regimes de classe. E eu digo, o lixo vai falar. Eu estou começando a ver isso com uma lente conceitual. E eu dizer, fulano, você já pensou em analisar essa cena a partir desse capítulo de Lélia Gonzalez, com essa ideia da subversão da linguagem de que vai falar? Isso eu posso estar fazendo a pergunta, você já leu? Mas é diferente. Eu estou ouvindo o seu argumento e algo da minha biblioteca mental, de memória, de lembranças, de leituras, de cruzamentos, diz, quem sabe isso faz sentido a você. Estou ajudando o seu mapa de autores. Então, há um lado muito genuíno. Mas para esse lado genuíno se mover, eu preciso ter escutado a outra. Não sou eu que falo para a outra sem saber aonde ela se localiza. Os grupos de pesquisa ajudam muito nós a fazermos isso. Quer dizer, você conhece, você já leu, porque eu estou ouvindo você, as suas movimentações aqui no grupo. Eu queria dar um exemplo a vocês. Quando eu fazia, muitos anos, né, gente? Quando eu fazia meu doutorado, era uma questão profundamente teórica, meu doutorado foi muito teórico. Eu tinha uma professora que era um pouco mais adiantada do que eu no doutorado, mas muito mais experiente do que eu. O nome dela é Undina Pena Pereira. Ela é uma filósofa que transita muito bem pela psicanálise e ela, me ouvindo falar das minhas questões do doutorado, ela me disse, Débora, você já ouviu falar do Clément Rosset? Que foi um cara que eu falei na banquinha passada, lembram? Sobre a ideia de alegria, por isso que eu quis voltar hoje. Eu disse, não, nunca tinha ouvido falar nele. Né? E ela disse, eu acho que você vai gostar. E eu acho que isso que você está aqui, rodando, e não está conseguindo resolver, quem sabe ele te ajuda. Ela não me disse, ele discute o seu tema,
ele enfrenta as mesmas questões que você. Não, ela disse, você já ouviu falar? Gente, nunca eu tinha ouvido falar, nunca. E eu entrei em meses longos de estudar o cara. E o cara consegue mover uma roda. A mim, naquele momento, eu não estou fazendo recomendação nenhuma para vocês de leitura, né? Esse era um voo muito teórico, 20 anos atrás, mais que isso. Eu não diria que nos ajudaria no tempo presente, né? As minhas recomendações hoje foram essas. E eu não sei se faz sentido para vocês eu fazer esse pequeno teatro de mostrar 1 ou 2 livros que eu estou sempre estudando ou descobrindo nesse momento que você está lendo, né? Então, eu queria dizer a vocês, eu acho que vocês vão gostar. Para quem não conhece, ou quem conhece, quem quer ler de novo, tanto a Rita Segato quanto a Lélia Gonzalez. Então, Ondina Pena Pereira, naquele momento, fez isso comigo. Ela fez, Débora, você conhece? Você já leu? Mas foi uma pergunta a mim que foi um giro de reflexão, né? Ele foi genuíno. Então, o tom era diferente, o contexto era diferente, e era, após ela me ler, era num retorno a me dizer, quem sabe isso aqui que você não está conseguindo resolver. A qualidade, sabe, gente, da ajuda que as pessoas nos oferecem depende também da qualidade da nossa pergunta. Algumas pessoas me escrevem aqui e me dizem assim, Débora, eu estou começando a estudar um tema tal, você pode me dar bibliografia? Gente, eu não consigo ajudar nesse nível, entendem? Porque os mapas teóricos, eles são muito mais afunilados, o que lê é muito mais pensado, bordado, é um bordado de cada uma de vocês. Então, algumas vezes eu ou não respondo, ou eu não tenho muito o que dizer, porque eu realmente não tenho como dizer, porque, lembra, é ler pouco, mas saber como é que você está fazendo o seu bordado. Então, aqui... o pêndulo, com esse lado genuíno que eu gastei 15 minutos falando, é o lado da arrogância acadêmica. E por que eu queria falar dele uns outros 10 ou 15 minutos? Porque ele parece que nos intimida, né? Ele parece que nos assusta. Porque ele é uma pergunta assim, mas como você não leu? Como você é uma feminista e não conhece a Rita Segato? Essa é uma interpelação do saber, que nós não conhecemos, muitas coisas nós não conhecemos. Algumas podem ser que nós não conhecemos, porque há formas de epistemicídio, essa é uma palavra que eu sei que pode parecer jargão demais, mas é dizer esse esquadrinhamento, essa seleção do conhecimento, que mulheres do sul global, que mulheres que só escreveram em português, que mulheres que escreveram com uma prosa muito criativa para o seu tempo, como era Lélia Gonzalez, escrevia com uma prosa absurdamente original para aquele momento, em português, uma mulher negra nos anos 80, que o mapa do mundo precisa ser invertido para ela ganhar uma centralidade de reflexão e de referência. Então pode ser que nós não conheçamos por um epistemicídio do qual fomos educados e que compartilhamos quando não fazemos as perguntas fora do mapa dessa episteme, desse conhecimento hegemônico. Cada uma de nós, gente, no momento da nossa história acadêmica, da nossa história como pensadora, escritora, temos que fazer uma pergunta sobre os epistemicídios, né? Que são aniquilar outras formas de conhecimento. Então, essa pergunta da interpelação do saber, ela pode ter uma conotação de nos convocar para uma reprodução de um epistemicídio que é importante nós superarmos, desafiarmos, mudarmos. Mas ela pode ser generosa, ela pode ser feita... Começaram. Ela pode ser feita de uma maneira de dizer, olha, eu não sei, talvez essa autora só circule em livros, não circulou em artigos, porque era outro momento da história.
é outro momento da produção do conhecimento, mas que vale a pena você ler. Mas, em geral, essa é uma pergunta que vem como um enquadramento escolástico. Parece que eu tô cheia de jargão hoje, né, gente? Esse enquadramento escolástico é dizer, como que você não leu Kant? Kant é meu alter ego, tá, gente? Assim, meu alter ego, Hegel é meu alter ego, vão ser os meus exemplos de que não, tentei ler, mas não tá dando e eu vou seguir sem eles e muito provavelmente eu vou terminar a minha história da minha biblioteca da vida sem eles, né? Essa interpelação do saber que vem, mas como você pode falar algo sobre reconhecimento, sobre inteligibilidade, né? Conceitos importantes dentro do feminismo, sem ter lido Hegel? Eu posso. Eu vou só até aqui. Dali eu não vou. Isso tem um risco, né, gente? Que talvez sejam pessoas superficiais. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu não conheço as notas de rodapé das obras, que algumas vezes eu me esqueço dos autores, eu tenho que me esforçar nas minhas notas, nas minhas canetinhas, nas minhas etiquetinhas para me lembrar, porque eu circulo muito mais pelas ideias, pela construção de como vai ser um mapa de um argumento, e me encanto com o mundo real. E outras pessoas vão ser muito mais precisas em um dicionário conceitual e de rotas, né? São trajetórias diferentes. Então, eu não vou ser nunca especializada em alguma coisa, eu vou circular entre vários saberes. Se eu queria fazer aqui um parêntese de 3 minutos, Edward Said, Edward é D-W-A-R-D, Said, S-A-I-D. Ele tem um artigo que vai discutir a ideia do amadorismo, né? As artes e o amadorismo. E eu adoro esse conceito de amadorismo. E eu, no prefácio ao livro da professora Rosana Pinheiro Machado, eu descrevo-a e pedi autorização a ela, porque eu também descrevo a mim mesma como uma amadora engajada. Alguém que tem imensa fascínio, paixão pelo que está fazendo, mas que talvez não tenha o compromisso, a seriedade ou a armadilha dos especialistas. Aqui eu estou tentando não ter um julgamento de valor sobre os especialistas, tá? Então, ao não trabalhar nas fronteiras de um único conhecimento, eu certamente sou muito mais superficial, mas daí vem essa ideia de um amadorismo, porque você vai conseguir transitar sem os dois. Sem a profundidade das especializações. Então, engajada porque as questões estão para responder o mundo e com uma tomada de posição. Se quiserem, a gente pode conversar disso na semana do 8 de março, que é fazer uma ciência, um pensamento engajado. Então, se nós vamos desempacotar isso da arrogância acadêmica na pergunta, você não leu? O que fazer quando essa pergunta dispara sofrimentos, né, gente? Que dizem, mas como? Será que eu sou a única pessoa que nunca li Kant? Vou continuar no meu exemplo, gente. E, por favor, quem foi especialista em Kant aqui, não se sinta ofendido. Ao contrário, que é muito para mim, entenda? E é muito para muitas pessoas. E muitas pessoas não vão precisar chegar tão longe. Então, eu sugiro um exercício mental, sabe, gente? Quando as pessoas fazem uma para as outras, essas coisas do tipo, eu li, e você não leu, faz um exercício mental da idade das pessoas, que elas têm que trabalhar, que elas têm que cuidar, que elas têm que lavar louça, que elas têm que pagar a prestação do fogão. Esse é o mundo real de grande parte das pessoas que está no mundo da escrita, no mundo do pensamento, né?
É impossível essas pessoas terem lido tudo que elas estão falando ou a profundidade que algumas dessas obras exigem. A gente consegue alguns autores e com algum trajeto da carreira deles, lendo os manuais, estudando, mas é muito pouco. A grande maioria nós transitamos em alguma, eu acho, superficialidade. Então, a primeira coisa que eu faria com essa arrogância da vida intelectual, da vida acadêmica, intelectual usado no sentido que Carla Cotirene recentemente fez uma postagem aqui, que são diferentes formas de conhecimento, mas especialmente a minha provocação da arrogância é no conhecimento acadêmico. Ele é um teatro. Ele é um teatro. Então, defenda-se quando essa pergunta vem. Você não leu, sabendo que isso é um teatro. Aí veja que personagens, que peça está sendo representada naquele momento que essa pergunta é feita. Se isso é numa banca, se isso é numa banca de seleção, se isso é numa banca de julgamento da sua dissertação, tese, monografia, porque aí você vai balizar, eu vou ainda ler, muito obrigada por me apresentar, ou se você vai dizer, não, eu nunca li. Então, domina qual é o contexto do teatro, caso não seja uma pergunta genuína. O segundo, alguns de vocês fizeram com muito bom humor aqui, quando eu disse, gente, a nossa leitura é o palavra por palavra, né? O word by word. E aí as pessoas disseram, não li, tô na praia. Não li. Então, você não leu? As pessoas disseram, não, eu não li. Se o não li, faz essa pergunta também, se permite fazer. É porque você está procrastinando? Quem sabe as técnicas que a gente conversou do Pomodoro, do seu mapa, podem ajudar. Pode ser que você não leu algo que você queria ler, que você sabia que era importante você ler, mas porque você está desorganizado no mapa, o seu Pomodoro não está funcionando. Então, dá uma dose que não é só genuíno, que não é só o teatro da arrogância, mas é também, talvez um pouco... que você precisa se organizar, né? Todas nós precisamos nos organizar. Em alguns momentos a gente não leu. Tá aqui na minha pilha, mas eu não li. Aí a pergunta, então, por que não leu, né? Que é, talvez, tentar ver como é que você está priorizando aquilo que é importante. E aí eu queria ir para a alegoria da merenda, antes de chegar no final, é que parece que algumas vezes isso dá essa pergunta, por que você não leu, ou porque como você não conhece, ela tem algo de fundo, e essa era a razão mais importante da minha conversa hoje, é que você tem algo, gente, para cada uma de nós, para todas nós, não importa a dificuldade que você esteja para escrever, não importa a procrastinação que você esteja, por que quer que você tenha que escrever, você tem algo que todas nós temos que assumir como prazer nessa caminhada de escrita, é o prazer da leitura. Um dos maiores riscos é que essa é uma experiência tão maravilhosa que a gente se perde nela e não consegue ir para a escrita, né? Então, a leitura não pode ser um momento de pressão, de sofrimento, de fantasmas de arrogância, de deveres. Ela tem que ser um processo permanente da descoberta. Então ela tem que ser profundamente prazerosa. No tempinho que você tiver da vida, nas brechas que você tiver, ela tem que ser prazerosa. Então, esse é o nível mais primário para quem vai vir a escrever, que tem que ser o seu prazer. E ela é uma experiência solitária. Então, nós temos que ter prazer a gente mesmo, a gente com o papel, a gente com a tela, né? A gente com o que for, a despeito da arrogância, a despeito da procrastinação, a despeito dessa generosidade que foi o gesto da pergunta. Então, eu queria pensar que a leitura ela não pode ser ameaçada. Então, que técnicas nós já falamos aqui para que você não ameace o seu prazer da leitura? Com essa pergunta você ainda não leu porque alguma coisa está fazendo você se perder aqui na leitura. Lembra, escreva memorandos.
Escreva, vai escrevendo enquanto está lendo. Faça isso com um grupo de pesquisa, faça isso com um grupo de leitura, faça isso com uma ou duas pessoas que você troca, faça leituras juntas e converse. Eu vou dar um exemplo que me aconteceu ontem, daqui a pouquinho. Outro, leia devagar. Não se permita que essa pergunta você não leu seja um acelerador para o seu prazer na profundidade. Faça menos, mas com segurança de por onde você está conseguindo ir. Eu estou me repetindo sempre, porque a gente às vezes consegue ouvir a mesma mensagem com diferentes entradas, né? Faça notas para ajudar. Isso aqui são exemplos de notas numa leitura, né? E use manuais. Eu tinha separado um manualzinho pequeno sobre Lélia Gonzalez, que eu queria mostrar, e ficou ali atrás na bagunça, que algumas vezes uma leitura pede da gente uma leitura secundária para estudá-la, né? Ou porque a gente quer saber mais, ou porque a gente quer ter uma visão do todo, ou porque a gente precisa de ajuda. Então não permita que a sua leitura, esse momento de prazer, seja perturbado, ou por um fantasma de rapidez, ou por um fantasma de como você não leu aquilo, ou por um fantasma de que você se perde na procrastinação, na confusão. E aí eu vou contar uma história a vocês, né? Todos os sábados, durante toda a pandemia, desde março do ano passado, e continua, eu espero que continue para sempre, se a gente pode falar para sempre, né? Durante uma hora, só uma hora, eu tenho um encontro com duas outras pessoas que nós três juntos somamos, eu acho que quase 250 anos, né? Eu com 50, os outros dois com 90, outro com 70, 80. E os dois são juristas, foram juristas de um momento muito importante no Brasil, na Constituinte, depois na democratização, na redemocratização do país, né? E nós passamos a pandemia lendo literatura de mulheres, especialmente de mulheres brasileiras, mulheres negras, né? E agora ampliamos para mulheres do sul global. E aí tem uma semana que um deles fez essa pergunta. Vocês já leram o livro novo do Boaventura de Souza Santos, que eu fiz para vocês semana passada, lembra? E aí o grupo tomou a decisão de que a gente abriu uma exceção na literatura e estudar um livro, filosofia, sociologia, como vocês quiserem chamar, o professor Boaventura no livro novo dele. E ontem foi o primeiro dia que nós nos encontramos para discutir as primeiras 45 páginas do livro. E foi muito interessante, porque eu queria ouvir deles eu queria uma pequena aula no início sobre o tema do flagrante, se é possível prender por palavreado bruto, ameaça, com uma ideia de flagrante ou não. E os dois diziam, não, a gente não quer falar disso, a gente quer uma socióloga, eu virei socióloga ontem, nos ajudando a entender. E aí, foi muito interessante, porque eu queria eles me ajudando a explicar flagrante delito, e eles queriam a mim ajudando a eles a ler as 45 primeiras páginas. E os três juntos, quando eles me começaram a fazer perguntas, as mais variadas, sobre as coisas que estavam ali, eu tive que me forçar a fazer uma leitura muito mais cuidadosa, e aí nós combinamos que nós vamos reler as primeiras 45 páginas de novo para a semana que vem, coisa que eu jamais faria sozinha, porque todos fizemos uma descoberta juntas ontem das primeiras 45 páginas. O livro deve ter, eu tenho ele digital, eu não tenho ele impresso, mas eu imagino que ele deva ter umas 300 páginas. Quem sabe a gente vai tomar 6 semanas para ler. Quem sabe a gente vai tomar 7 semanas para ler. Eu precisaria ler 2 vezes as 45 páginas iniciais? Eu não estou sendo arrogante. Talvez não. Mas fazer isso com os dois me permitiu fazer uma leitura que eu não teria feito. Inclusive com as perguntas que eles fizeram
E naquele grupo de trocas mútuas, eu era a da vez a responder e eles ficaram me devendo a aula sobre flagrante delito. Eu tenho certeza que vocês podem fazer isso com outras pessoas. São pessoas que podem ter gerações diferentes, locais diferentes da vida. E exatamente por isso esses encontros podem ser tão ricos para cada um solucionar os seus problemas individuais, intelectuais, na escrita, de pensamento. Aí eu queria voltar agora para o palavra por palavra. Eu não sei o que vocês lembraram da lancheira de vocês da escola, ou do recreio. Eu cresci chamando recreio, depois passou a se chamar merenda, né, lanche, acho que ficaram outros nomes. No meu caso, é como se eu estivesse contando uma história que todos nós aqui vivemos. Eu tinha uma lancheira, que ela foi mudando com o tempo, mas no início ela era durinha, e tinha uma garrafa térmica. Eu não sei quem conheceu garrafa térmica, que na época tinha até uma tampinha que tinha um copo. Então a gente abria e tomava daquele copo. Imagina a podridão que não era, né? E dentro a garrafa, ela tinha um espelho, gente. Eu não sei se alguns de vocês conheceram ou não. Ela era espelhada, porque ela permitia não estragar o alimento, né? Então imagina, eu morava em locais muito quentes, o suco ficava sempre, e sempre tinha suco de laranja. Eu só me lembro de suco de laranja, eu não me lembro de nenhum outro suco. E ele sempre tinha um cheiro de um pouquinho de azedo, mesmo sendo uma garrafa térmica. Eu passei anos sem conseguir tomar suco de laranja, né? Primeiro que ele era super doce, tinha açúcar. E essa garrafa térmica que tinha um espelho dentro e tinha uma tampa fininha que se girava, igual aquelas de café, né? E aí virava. Eu não me lembro o que tinha de comida, eu não consigo lembrar. Eu só me lembro desse suco de laranja, dessa lancheira e dessa garrafa. E lembro muito do açúcar do suco de laranja. Eu não tomo nenhum suco hoje com nenhum açúcar, né? Eu era proibida de lanchar na escola. Eu não podia lanchar na escola, assim. Nem tinha dinheiro. Era sempre a minha mãe que fazia. E ela achava que isso era mais saudável e não tinha dinheiro sequer para comprar na cantina da escola, né? E eu me lembrei, quando eu estava tentando lembrar para conversar hoje, que aí eu era muito pequena. E devia ser tudo tão errado nesse tempo, que na escola tinha umas araras. Imagina ter arara na escola. E um dia no recreio, as araras estavam chupando chiclete, as bichinhas, tudo grudando. E eu só me lembro, na minha memória, que foram os meninos, eu devia achar que eram os meninos maus, que deram um chiclete às araras. Então, quando eu comecei a pensar a merenda, a merendeira, o lanche, eu tenho uma história que só é minha. Cheguei na arara. Certamente vocês vão ter histórias muito diferentes, né? Eu tive o meu suco de laranja, eu tive a minha garrafa térmica, que tinha um espelho dentro, em que o copo, se tomava o suco de laranja ali, tinha o açúcar que vinha junto do suco de laranja, tinha o suco de laranja um pouco azedo. Eu não me lembro o que eu comia, devia ter comida, né? Senão eu ia ter uma dor de estômago só com a laranja. E o chiclete, o erro dos meninos. Se eu estivesse fazendo escrita criativa, eu já teria aqui algo para contar. Pensa que na vida dos conceitos também é assim. Eu teria que exercitar e escrever isso na vida dos conceitos também, que foi o que eu contei sobre a Lélia Gonzalez e a cancelada, confinada na novela. Provocar algo que todos nós temos algo a dizer, nós temos algo a escrever. E eu fiz genuinamente o exercício dela. E que talvez não sirva para nada, não sei para fazer graça com vocês aqui sobre o que era a merenda. Então, o que é a alegoria da merenda, da lancheira? É que todas temos algo. Todas temos algo que conectamos entre o que lemos e o que sabemos. E aí vai virar uma história única a ser contada. Eu espero que faça sentido e que vocês me chamem de louca pelo suco de laranja com um cheiro de azedo. Eu vou abrir para os comentários de vocês. Certo? Deixa eu ver os comentários. Feijão ciumento, é verdade. Débora, pode mostrar a capa do livro da Rita Segato?
Se chama A Guerra contra as Mulheres. Esse é um livro que ela fez uma reunião de vários artigos dela sobre violência contra a mulher, sobre pensar o patriarcado e sobre pensar o feminismo. Falando disso, de livros densos e de livros... São 7 capítulos. Esse é um exemplo de um livro que pede muita tranquilidade para ler, tá? Que paralelo eu faria com o exercício da merenda para escrita acadêmica, do memorando? O exemplo que eu dei aqui da historinha sobre confinada e cancelada, com um conceito, com uma passagem de Lélia Gonzalez, tá? Eu vou para mais perguntas, tá, gente? Eu falei memorando. O que é memorando? Pergunta Alicia. Memorando é como se fosse um rascunho, um texto que é só para você. Se você tem um grupo de 2 pessoas, vocês podem trocar, em que você escreve sobre algo. Então, eu sugiro muito que vocês olhem essa postagem, tá, umas 2 atrás, que tem essa ilustração da novelinha, né, da fotoilustração, cancelada e confinada. E o memorando é quase aquilo. É um conceito que se cruza com empiria, ou só um conceito em que você escreve algo. É uma escrita livre, mas você está exercitando a escrita, você está exercitando pensar as lentes por uma questão, certo? Então, memorando é quando você escreve algo, em geral 1 ou 2 páginas, mas em que você está exercitando. Por quê? Porque quando você vai escrever mesmo a peça que você está querendo escrever, você já tem pedacinhos escritos. Que livros, Tatiana, você está perguntando o nome dos livros? Da Lélia Gonzalez é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. É uma compilação de artigos esparsos dela, por um feminismo afro-latino-americano. Eu adoraria ler o que vocês estão escrevendo, porque a gente está falando da lancheira. A minha lancheira tinha leite, pão com margarina. Você sabe que eu não sei se a minha tinha leite? Eu não sei. E também não sei se tinha pão. Mas tinha algo para comer que eu sei que não era biscoito, porque biscoito nem não tinha dinheiro e também não podia, né? Eu não sei se isso demonstrar alguma coisa assim faz sentido, ou talvez vocês pudessem depois dizer. Eu podia mostrar 1 ou 2 toda semana de coisas que eu estou indo, que eu estou estudando. E não precisamos explicar a vocês se é a primeira vez, se é releitura. É coisas que estão sempre por aqui, tocando algo. E nesse momento eu estou revisando. O memorando é parte de uma experiência prática, pergunta Gisele, eu já vou voltar. Estou revisando os textos daquela série de conversas com a Ivone Gebara para a publicação do livro que se chama Verbos Feministas, e aí volto para aquilo que me inspira para pensar. O memorando é parte de uma experiência prática, é aquilo que você está exercitando escrever. E também tinha suco de maracujá, acabou de lembrar, é verdade, tinha suco de maracujá também, é verdade. Suco de laranja era de rico, Você vê, isso é super importante, gente, que suco de laranja era de rico. Suco devia ser algo de rico, né? Isso é importante de ouvir. Eu achava que as pessoas que tinham mais dinheiro na época, né? Noções de classe são confusas a partir do que você vive quando você é criança. Era que levava suco de caixinha, né? Mas eu não sei. A live das caretinhas, Mas que já são... E quando a pergunta se refere a autoras e autores, essa é muito importante. Recém-lançados, mas que já são clássicos. Eu acho que a pergunta, eu me perdi quem perguntou. Essa é uma pergunta importante, porque lembra quando eu disse que tem um jogo escolástico, que é colocar você dentro de um campo, e aí essa pergunta você não leu, como você se situa naquele campo? Isso é algo que cada um de nós tem que saber como balizar, né?
O que é que eu tenho que conhecer para ser reconhecido dentro dessa comunidade? Que é quase que linguagem eu tenho que falar. Mas essa é uma balança permanente entre a arrogância acadêmica e a necessidade da leitura para criar algo. Vocês estão falando mais do suco? 40 anos atrás, Luciano. Claro que é. Olha a minha idade, olha meu cabelo, mas é claro que é. Agora, a lancheira era de rico, isso é verdade. O que a Luísa acabou de falar é verdade, que era a galinhada da escola pública. É absoluta verdade. Eu falei isso a vocês no início, que eu sabia que era de quem levava a lancheira de casa, né? É verdade. Fruta ninguém queria. Só que hoje eu acho que eu perdi vocês, porque todo mundo tá falando só de lanche. Ou uma discussão de classe sobre lanche, sobre merenda e merendeira, lancheira, e sobre suco de laranja, se era de rico, se era de pobre, se era que suco, e ninguém tá mais prestando atenção em nada do que eu tô falando sobre escrever, sobre ler. Eu vou ficar lendo vocês. A Ciara tá dizendo, na minha escola não tinha nem merenda, nem carteira, um livro para 4 alunos. Eu não sei nem mais por que eu falei disso daí, né? Ninguém tá mais nem prestando atenção no que eu falei. Está só agora conversando sobre discussão de classe e as minhas marcas cegas de classe sobre o suco de laranja e a minha merendeira. É fato, mas vocês vejam como é que a gente vai encontrar os nossos marcadores de classe nessas memórias. Os nossos marcadores etários. Vocês já riram de mim sobre merendeira. Um já jogou na minha cara 40 anos atrás. Eu acho que era uns 45, tá? Quem escreveu. O 2, quem já disse? Suco de laranja era de rico. O 3 já disse que suco de laranja não era de rico. O 4 já disse que ter carteira era de rico. Sim, eu tinha carteira para me sentar, né? Um 5º que já disse que quem fala em merendeira era rico. Então, eu também já assumi que... Então, vocês viram a confusão sobre classe que nós fizemos aqui com memórias? A confusão sobre quem somos nós? E muitas das coisas eu não tinha pensado sobre os meus próprios marcadores cegos. Sobre... É capacitista, tá, gente? Essa expressão. Mas sobre como a minha origem de classe estava marcada nessa memória do suco de laranja com uma garrafinha térmica. A etária eu sabia. Então, uma comunidade que se encontra com afetos. Tati, tudo isso a partir de 2 páginas de palavra por palavra. É isso aí. É isso aí. Eu acho que essa é a nossa provocação. É que nós podemos criar muitas coisas, algumas vezes com pouca leitura. Inclusive discussões seríssimas. É porque a comunidade aqui é fraterna e está fazendo uma discussão de etarismo, de classicismo, de concepções de família, com uma mãe que monta uma lancheira a partir de uma memória afetiva de um suco de laranja azedo. É isso que a gente está fazendo. E é isso que nós podemos fazer no conhecimento e na ciência, né? E às vezes com 2 páginas, né? Com 2 páginas de leitura a gente está provocando. Mas vocês vejam... Mas a Pri que está aqui discutindo que a gente não pode falar rico ou pobre num país continental. A gente já está começando a fazer discussões sobre a precisão dos conceitos. Se é rico, se é pobre, se é classe média, se era o que era há 30 anos, há 40 anos, há 10 anos. Vocês entendem? E tudo isso por uma provocação de que nós temos conhecimentos, de que nós temos processos criativos que são únicos. E eu fiz um risco de contar uma história a vocês, assim, pensando alto, sem muita elaboração, que isso seria um memorando. Que se fosse ter muita elaboração, eu não falaria aqui. Eu ia dizer, nossa, isso é de rico, isso é de pobre, isso vai humilhar, isso não vai humilhar, e o que a minha mãe vai achar? Né? Tudo isso. Mas o memorando, como não é para o mundo ler, é para começar a organizar a construção de lentes... Ele se permite ser um pensamento solto e vocês fizeram uma rebelião e a banquinha sobre leitura virou uma banquinha sobre lancheira, merendeira e suco de laranja, né? Se vocês tiverem... Tem muitas perguntas aqui
Qual é o livro do Boaventura? Se alguém puder ver a mim, é alguma coisa sobre o amanhã, me fugiu agora o título, é onde ele vai analisar agora o mundo com a pandemia de Covid. Se alguém puder botar aqui o título, me ajudaria muito. O problema de ler digital é que você não está toda hora tocando na capa do livro, sabe, gente? Isso é muito ruim. Mas é o que eu tenho, né? É o que tem, o livro está em português, eu não ia conseguir aqui, então eu tô lendo ele digital, tá? Se alguém puder botar, o futuro é agora. Obrigada, Gisele. Deixa eu ver mais pergunta. Olha essa pergunta que bacana, do Edirley. O que eu faço com essa situação de saber que sabe tão pouco? Bem, eu acho que você já não sabe tão pouco, você já sabe algo, e eu não tô brincando dizendo isso. Você já sabe algo muito importante para qualquer coisa que a gente faz da vida, que são os limites do nosso conhecimento. Todas nós temos. E aí o desafio é o que é que nós vamos fazer, ou a beleza do que nós vamos fazer com o que a gente sabe naquele instante. Logo depois que a gente termina algo, no dia seguinte, a gente já sabe mais. Você já começou a ler outra coisa. Viver a angústia do que ainda estar por saber é se mobilizar com o idealismo, com o perfeccionismo que a gente já falou antes. Vai ser imobilizador para você, imobilizador. E você tem que conseguir fazer com o que você tem hoje, tá? Algumas pessoas perguntaram qual é a referência sobre aquele conceito de amador. Edward Said, se alguém puder escrever aqui, EDWARD-SAID. É um capítulo dele sobre arte e pensando a ideia. É um capítulo pequenininho, no prefácio do livro da Rosana Pinheiro Machado, se alguém puder escrever também, que se chama O Amanhã Vai Ser Maior. Eu faço essa construção. Obrigada, Astro Grazi, e a Kátia também, sobre essa ideia da amadora engajada, sobre ela, tá? Professora Rosana Pinheiro Machado. A Maísa, a gente só tem mais 2 minutos, eu vou terminar. Quando saber, quando parar de ler. Quem vai determinar quando você tem que parar de ler, Maísa, são os tempos para aquilo que você vai ter que entregar. Você nunca vai parar de ler na sua vida intelectual, do pensamento, acadêmica, política, da vida. Só que para aquilo que você está escrevendo, quem vai determinar a hora de parar é o seu calendário, o seu cronograma retroativo, certo? Gente, a gente tem 2 minutos para terminar. Eu vou voltar para os meus recados do início. A gente tem 1 minuto para terminar. Quem souber da tragédia de uma mulher que morreu na gravidez, no parto, no pós-parto, com Covid, e achar que consegue chegar em algumas das famílias para me ajudar, eu agradeço muito. Já foram 16 e eu queria continuar conversando com elas. Eu agradeço muito a ajuda de cada uma de vocês. O segundo recado é que eu vou tentar, se vocês estiverem de acordo, escreverem aqui, fazer na semana do 8 de março, uma semana de 5 dias de práticas, métodos, técnicas feministas, como hoje foi feito com o filme Solitário Anônimo. E aí poder fazer um mergulho de 1 hora contando coisas que estão por trás, como é contar a história de alguém vulnerável, como é as questões mais práticas que pode ajudar muitos de vocês fazendo perguntas sobre métodos, sobre pesquisa empírica. Então, eu vou tentar até a semana que vem fazer a programação, dar ideias de material para ler ou para olhar. Eu prometo que seriam coisas muito rápidas e aí a gente funcionar, mas eu prometo divulgar, tá? Um beijo, gente, até domingo que vem, viu? Um beijo grande. Tchau, eu tenho que desligar, falta 30 segundos.